Então, não, esse exemplo que eu vou dar em seguida. Mas, quando temos diante de nós a foto de Nietzsche atrelado numa carroça, sob as ordens de Lou Salomé, que impunha um chicote, compreendemos que tudo o que ele escreveu sobre a inferioridade das mulheres, e expressamente quanto à necessidade de tratá-las a chicotadas, era apenas uma bravata ou compensação neurótica, ou talvez uma piada, não uma tese moral para ser levada a sério. Então nós não podemos dizer que da moral de Nietzsche faz parte esta inferioridade das mulheres. Ele escreveu sobre isso, mas não quer dizer que ele acreditasse nisso. Então, aqueles trechos eles podem ter um sentido irônico. Tá certo? Nós só vamos saber isso se nós fizermos, vamos dizer, a análise de texto mais meticulosa que nós pudermos e compararmos com os elementos da vida do Nietzsche que esclarecem isso ou não. Agora, eu acredito que quando o conjunto de uma filosofia não pode ser compreendido de maneira alguma sem a biografia do filósofo, então nós não estamos exatamente na presença de um filósofo. Porque estamos na presença de, vamos dizer, um poeta, um escritor, alguém assim que pode ser interpretado de mil maneiras. Eu acho exatamente o caso de Nietzsche. Eu não vejo como reduzir os escritos de Nietzsche a uma filosofia. Já contei para vocês que o grande estudioso de Nietzsche, Eugen Fink, que foi muito tempo secretário de Edmund Husserl, fez um exame aprofundado da filosofia do Nietzsche, tentando obter ali um sistema filosófico, e obteve 5, totalmente diferentes entre si. Falou, bom, e agora, o que é que nós fazemos? Né? Então, filósofos como Nietzsche ou como Maquiavel, que são enigmas para sempre, né? A posição deles dentro da filosofia é muito, muito ambígua. Tá certo? Se uma filosofia não é mera coleção de ideias soltas, e sim um esforço de interpretação coerente dos conhecimentos disponíveis, então não há como escapar da pergunta quanto à ordem hierárquica das ideias de um filósofo. E se na vida real a importância relativa que ele mesmo dava a uma de suas ideias é diferente daquela que se depende do puro texto, a realidade deve prevalecer sobre o texto. Porque você está falando, o pensamento do seu fulano. O pensamento do seu fulano é aquilo que ele, não apenas que ele pensou, mas aquilo que ele realmente acreditava, que ele assumia a responsabilidade pelo que estava falando. Tá certo? E se o indivíduo escreve uma coisa pela qual ele não assume responsabilidade alguma, então é claro, ou assume uma responsabilidade apenas relativa, então é claro que ele está colocando para você um problema de interpretação dos mais espinhosos. Né? Eu acho que, vamos dizer, quando Maquiavel diz aquela sentença terrível, né, quer dizer, a gente fica lá anos lendo Maquiavel, tentando entender aquilo e tal, de repente aparece Maquiavel e diz: eu nunca digo a verdade sobre o que eu penso. E se eu encontro uma verdade, eu trato logo de disfarçá-la. Fala, e agora? Tudo isso é o paradoxo do mentiroso. Né? Quer dizer, ele está dizendo a verdade sobre ele mesmo, sobre as suas mentiras, ou ele está mentindo novamente? A resposta é, jamais saberemos. Então, quer dizer, a interpretação daquilo é ambígua. Então você não pode chegar, vamos dizer, a uma certeza científica sobre o significado exato. Ora, essa declaração que ele fez, ele não consta das obras de Maquiavel, está numa carta que ele escreveu para um amigo dele. É um elemento biográfico. Então, em nenhum dos livros, ele diz, olha, não leve a sério este livro porque eu estou mentindo. Ele escreve como se estivesse dizendo coisa que ele acredita mesmo. Daí, numa carta ao seu fulano, né, ele diz, olha, é tudo mentira. E agora? O que fazer? Vamos esquecer o elemento biográfico e nos ater ao texto. Né? Como faria o Marcel Guerroux, falar, aí você não vai chegar a nada mesmo. Por exemplo, Marcel Guerroux dedica tão meticulosa atenção à ordem interna das meditações de Descartes que se esquece de perguntar qual o gênero literário do livro. Essa atenção, vamos dizer, quem me chamou a atenção para o fato de que as meditações eram uma autobiografia interior foi o Julián Marías. Julián Marías menciona isso em algum lugar. Né? E depois que ele avisou, bom, sempre é assim. Depois que ele avisou, você fala, é claro que é assim, né? Ora, quem é que não sabe? Falou, ninguém sabia, só sabemos agora que ele avisou. É óbvio que é isso aí, porque o Descartes diz que vai contar
as experiências interiores pelas quais passou. Então o que é isso? Uma autobiografia espiritual e não um tratado de metafísica. Pode ter um tratado de metafísica lá dentro, mas a forma global é de uma autobiografia interior. Guerrero, então, acaba lendo como puro tratado de metafísica aquilo que é declaradamente uma autobiografia espiritual. Resultado, no meio de tantas descobertas maravilhosas que faz sobre a filosofia de Descartes, continua tratando a ideia do gênio mau como se fosse apenas um artifício. A ideia do gênio mau entra nas meditações lá para diante, né? Quando ele já resolveu o problema do cogito, já está lá firmemente ancorado na certeza que o ego tem da sua própria existência. E daí ele coloca o problema: como é que eu vou, agora que eu descobri a certeza interna do ego, como é que eu vou pular para fora do ego e descobrir a realidade do mundo exterior? Então, ele faz a hipótese do gênio mau. O gênio mau, então, teria inventado todo um mundo fictício, né, como no filme Matrix, só para enganar o coitado do Descartes. Tá certo? Então, é claro que essa é uma hipótese hiperbólica. Eu sei que o próprio filme Matrix, né, quando eu não assisti o filme inteiro, eu não consegui. Tá certo? Porque o sujeito te mostra uma banana e diz: olha, isso aqui tem forma de banana, parece uma banana, tem gosto de banana, tem consistência de banana, tem, vamos dizer, a composição química da banana nasce numa bananeira, tá certo? Mas é falsificado. Eu digo: mas se essa falsificação é igualzinha à realidade, então não é falsificação, é a realidade. Né? Quer dizer, o sujeito plantou uma bananeira e extraiu uma banana com a finalidade de me enganar, me fazer crer que era uma banana. Então, a falsificação total, ela é inconcebível. Toda falsificação é parcial por definição. Mas Descartes inventa a hipótese do gênio mau e escapa dela mediante o apelo a Deus. Ele diz: não, Deus é bom e não faria isso comigo. Então, é claro que ali mesmo ele dá uma demonstração da existência de Deus. E a partir dessa demonstração da existência, ele fundamenta a existência e o conhecimento do mundo exterior. Mas Guerrero afirma claramente, textualmente, que a ideia do gênio mau é um artifício. Quer dizer, um artifício lógico, um artifício pedagógico, um artifício retórico, para tornar mais compreensível e mais aceitável a certeza que o ego tem de si mesmo e a certeza do conhecimento que Descartes tem do mundo exterior mediante a certeza que ele tem de Deus. Tá certo? Bem, no texto das Meditações, essa ideia do gênio mau é precisamente isso. Mas será o mesmo na concepção do mundo do homem René Descartes? Ou seja, não haveria uma diferença de peso entre, vamos dizer, a importância que uma ideia tem num texto e a mesma ideia tem na cabeça do cidadão que escreveu? Lendo as Meditações como narrativa autobiográfica, não percorremos os seus passos como meras etapas de uma demonstração ou de um processo de validação, como diria o Guerrero, mas como experiências interiores reais, que podem ser refeitas imaginativamente pelo leitor, com a condição de que este se entregue a elas com o espírito, como direi, stanislavskiano, de identificação com o autor. Aí tem que dar um detalhe biográfico. No tempo em que eu li as Meditações Metafísicas, foi mais ou menos na época que eu estudei teatro, durante alguns meses, com Eugênio Kuzner, que nos ensinava o método Stanislavski, que era o de identificação profunda com o personagem. Então você lia o texto da peça e você tinha que procurar, como dizer, era um termo técnico, na sua memória afetiva, experiências análogas àquelas que o personagem vivia. Às vezes, você não tinha experiência parecida, então você tinha que procurar um análogo. E, no instante de você representar o personagem, eu nunca aprendi isso, eu fui o pior aluno de teatro que o Eugênio Kuzner jamais teve. Quando eu informei a ele que eu estava ali apenas por cultura geral e sem nenhuma pretensão de me tornar um ator, ele não escondeu o alívio. Então,
na memória afetiva você encontrava elementos que tinham que ser análogos. E na hora da representação você ia se lembrar, dizer as palavras do personagem, tal como estava no texto, mas pensando nas suas próprias emoções, tal como você as recordava. Elas não precisavam ser idênticas, bastavam ser análogas. Mesmo que a diferença de proporção fosse imensa. Né? O próprio Stanisław conta uma coisa maravilhosa, que ele tinha que representar um sujeito que ia tentar se suicidar, mas na hora H ele desistia. Stanisław nunca tinha tentado suicidar, falou, agora como é que eu vou representar, né, um suicídio falhado, se eu nem sequer tentei o suicídio? Né? Então ele lembrou quando, naquela época não tinha água quente, né, no tempo da Revolução Russa, coisa toda, então ele lembrou que na hora que ele ia tomar banho, ele ia tocar na torneira e daí se acovardava e voltava atrás. Então, ele na hora de representar aquele suicídio falhado, ele se lembrava dele tentando tomar banho de manhã e desistindo. Tá certo? Então, é claro, é apenas uma analogia remotíssima, mas no teatro funciona. Né? Eu mesmo vi o Eugênio Kuznet, que foi aluno direto do próprio Stanisław, representar vários papéis, era uma coisa impressionante, parecia que você conhecia aquela pessoa. Né? E foi nessa época justamente que eu comecei a ler ali as meditações de Descartes e eu li então Stanislavskianamente. Eu falei, eu vou refazer as experiências interiores. Só que aqui não basta o análogo, você precisa de uma coisa bem parecida. Quando tentei essa experiência, mais de 3 décadas atrás, cheguei a uma constatação deprimente. A dúvida universal proposta pelo filósofo era psicologicamente impossível. Qualquer esforço de realizá-la era bloqueado a meio caminho. Não pela resistência do ego cogitans, o ego pensante, que afirma a sua própria existência, isso só vem muito depois, mas pela simples razão de que não se pode duvidar de uma só coisa sem afirmar simultaneamente muitas outras. Não posso, por exemplo, negar a existência de Deus sem admitir que ouvi falar dela. Se eu ignoro tudo a respeito da existência de Deus, eu não posso duvidar da existência de Deus. Ou da existência de qualquer outra coisa. Tá certo? Então, você tem que saber do que você está falando. E isso pressupõe alguma experiência anterior na qual você confia para poder formular a dúvida. E eu, por mais que tentasse, falava, vamos aqui tentar duvidar de tudo. Falei, não dá. Sempre que eu via que eu duvidava de uma coisa, eu estava afirmando outra. E falei, será que sou eu que sou burro? Descartes conseguia fazer. E depois de muitas tentativas, eu falei, não, esse negócio realmente não existe. Isso é uma hipérbole. É uma figura de linguagem. Ele não fez realmente essa experiência. Ele não passou por dúvida metódica coisíssima nenhuma. Ele usou isso como recurso de exposição para dar uma validade lógica à sua ideia. Então, é por isso, no fim das contas, que embora Descartes afirme que ele está contando sua vida, ou seja, que aquele livro é uma autobiografia espiritual, as pessoas acabam lendo não como autobiografia espiritual, sim como um tratado de metafísica. Por quê? Porque é uma falsa autobiografia espiritual. E um verdadeiro tratado de metafísica. Não posso duvidar dos dados dos meus sentidos sem distingui-los dos meus pensamentos abstratos. O que supõe toda uma epistemologia implícita como base da pergunta mesmo. Então, por exemplo, você não pode duvidar dos seus pensamentos e da sua memória ao mesmo tempo. Porque para duvidar deles você precisa recordá-los. Então, não existe dúvida metódica e muito menos dúvida universal. Isso não existe, isso é absolutamente impossível. Só existe dúvida específica. E você tem a dúvida justamente porque você tem certeza de uma série de outras coisas. A dúvida universal, não podendo ser vivenciada na realidade... Agora, pergunto eu li muita coisa sobre Descartes. Eu li muita coisa sobre Descartes. Eu nunca vi um sujeito que tentasse fazer essa experiência. Todo mundo se atém ao texto. E à filosofia, e à argumentação, etc, etc. Mas ele está dizendo, Descartes insiste que isto não é uma argumentação.
mas que é um relato de coisas que ele efetivamente viveu. É mentira. Mas, se ele diz isso, por que não tentar levá-lo a sério e tentar fazer a experiência? Ué? Então, por exemplo, quando no diálogo Menon, Sócrates interroga o escravo e descobre que o escravo tem inúmeros conhecimentos de geometria implícitos, eu digo, esta é uma experiência que nós podemos fazer. Você analisando as ideias que você tem no dia a dia, você acaba percebendo que existe uma série de pressupostos lógicos, epistemológicos e científicos que estão ali implícitos, nos quais você nunca pensou, tá certo? E que talvez nunca tenham chegado ao seu conhecimento, mas que estão presentes de alguma maneira. Ou seja, você sabe mais do que você sabe que sabe. Isto é uma experiência factível. Eu fiz inúmeras vezes, e você pode fazer também. Mas essa experiência da dúvida universal, esta duvido que você possa fazer. A dúvida universal, não podendo ser vivenciada na realidade, tinha de ser compreendida, ela sim, como um artifício pedagógico ou retórico, concebido por Descartes para expressar e, ao mesmo tempo, encobrir uma experiência interior muito diferente dela. Eu falei, ou essa invenção saiu do nada, ou então está expressando, sob este termo dúvida universal, alguma coisa que não chega a ser dúvida universal, mas que pode ser simbolizado por essa expressão. Essa experiência oculta, como vinha a compreender depois, só podia ser precisamente a do gênio mau. Ou seja, não é possível você ter a experiência, vamos dizer, ter em sã consciência a experiência da dúvida universal. Mas você pode ter a experiência de um terror pânico. Bem, isso não é dúvida universal. Isso é apenas a emoção correspondente. Por exemplo, se você tem medo do gênio mau, bom, você acredita que o gênio mau existe. Então isso não é dúvida universal. Tá certo? Mas, ou seja, essa experiência pode existir. Essa experiência é a experiência do gênio mau que Descartes vivenciara em sonhos no ano de 1619, muito antes de redigir seu primeiro projeto filosófico, as regras para a direção da inteligência, regras para a direção do engenho, de 1628, que é onde começa a análise do Marcel Guerroux. Os sonhos mostram a consciência do filósofo ameaçada de extinção pela interferência de uma força demoníaca. Podemos interpretar isso psiquiatricamente como temor da loucura, ou teologicamente como antevisão ameaçadora da segunda morte, a morte da alma. Nos dois casos, a extinção da consciência traz automaticamente a invalidação de todos os seus conteúdos, a privação total de conhecimento. Mas a privação total de conhecimento não é dúvida metódica. Você, para poder dúvida metódica, você precisa conhecer alguma coisa. Tá certo? Mas, digamos, este medo de perder totalmente a consciência, pode ser medo, simplesmente medo da morte, mas mais caracteristicamente eu acho que é medo da segunda morte. Medo de que vai morrer a própria alma. Não se identifica com o medo da morte corporal. Você pode encarar a morte corporal sem que isto lhe traga o medo da perda total da consciência. Você pode conceber a sua própria morte de alguma maneira. Nos dois casos, a extinção da consciência traz automaticamente a invalidação de todos os seus conteúdos, a privação total de conhecimento. Com toda a evidência, a dúvida universal era uma tradução simbólica deste temor em linguagem epistemológica. Com a diferença de que o temor pode ser vivenciado na realidade e a dúvida universal não pode. Resultado, o que o Guerroux enxergara como um artifício era, na realidade, a inspiração originária das meditações. E o que ele vira como cerne da demonstração era apenas um artifício. Ou seja, o gênio mau não era um artifício, mas a dúvida metódica era. Descartes havia trocado uma experiência real por uma hipérbole literária.
continuando a raciocinar a partir dessa como se fosse ela a experiência real. Esse lance decisivo passa-nos totalmente impercebido se nos atemos ao exame da doutrina filosófica, para não dizer do puro texto enquanto tal, abstraindo das suas raízes existenciais. Uma filosofia considerada no texto que a veicula pode ser vista como um edifício teorético impessoal, mas isso também não passa de figura de linguagem. Esse edifício não se ergueu sozinho, do nada, por um fiat originário, mas nasceu das experiências vivenciadas por um indivíduo humano real, um hombre de carne e hueso, como insistia Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno, ele enfatiza isso, quer dizer que a compreensão de uma filosofia é a compreensão que você tem do indivíduo humano. Deslocada dessa base, torna-se um objeto de contemplação, um fetiche no altar da religião acadêmica. Ou seja, é uma coisa que não existe realmente. Quer dizer, eu vou pegar esta teoria, tal como está exposta aqui nesse livro, e vou considerar em si mesmo. Eu digo, bom, você pode fazer isso para fins de estudo. Mas você sabe que o objeto que você está estudando não é real, ele é apenas virtual. Podemos, é claro, isolar o texto tratando-o como totalidade autônoma, mas então o vemos como obra de arte literária e não como expressão de uma busca filosófica infiere, quer dizer, que está continuando. Neste caso, o texto filosófico se torna para nós um símbolo com significado em aberto, e então já não faz sentido falar de significado exato. Porque se você isola completamente o texto dos seus antecedentes, dos seus subsequentes, dos dados biográficos, do contexto cultural, etc, 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 tá bom, então você está lendo como se fosse uma forma. E, portanto, uma obra de arte literária, um símbolo. E se é um símbolo, tem quantos significados você queira, e daí não faz mais sentido buscar um significado exato. Outro dia, discutindo com um cristão que era ao mesmo tempo estudioso e admirador de Wittgenstein, aqueles que acompanham ali o fórum do seminário devem lembrar disso, ouvi dele que o Tractatus Lógico-Filosóficos demolia as pretensões científicas da modernidade, mas deixava intactas a filosofia grega e a cristã. Objetei aparentemente em vão que a meta de Wittgenstein não fora a restauração dessas filosofias, mas a dissolução da modernidade em algo ainda pior, o reino da arbitrariedade a que se dá o nome de pós-moderno. Prova disso é que, após o Tractatus, ele se dedicara a demolir toda e qualquer presunção de conhecimento objetivo, e não somente a presunção moderna, mediante a sua teoria dos jogos de linguagem. Dando por implícito que as filosofias grega e cristã, eram também puros jogos de linguagem, já que tudo que se diz é apenas jogo de linguagem, não se vê por que Platão e Aristóteles deveriam conseguir fazer algo melhor do que jogo de linguagem. Dando por pressuposto que as filosofias grega e cristã eram também puros jogos de linguagem, ele as deu por sepultadas, junto com todas as outras, dispensando-se de enfrentá-las no próprio terreno delas. Então, uma vez que você aceitou que elas são jogos de linguagem, não é preciso discutir com elas. Nem é preciso e nem é possível. Porque você vai opor um jogo de linguagem a outro jogo de linguagem. Então, isto não invalida, logicamente, as filosofias grega e cristã, mas simplesmente abole qualquer importância que elas possam ter. Ao fazer assim, Wittgenstein imitou o procedimento geral da modernidade, que não condenou as filosofias anteriores mediante um confronto honesto com elas, mas mediante um deslocamento oportunístico do eixo da discussão. Se você observar tudo o que se passou entre os séculos XVI e XVIII, você vai ver que não houve um efetivo enfrentamento com as filosofias escolásticas, mas houve, sim, em parte, houve a imitação deles. Descartes imita muito os procedimentos de exposição escolástica, mas ele não está expondo filosofia escolástica, está expondo outra coisa. Em parte alguma você vê ele examinando os textos da filosofia escolástica, que, no entanto, não obstante, ele conhecia ao ponto de poder imitá-los, e imitá-los às vezes com perfeição extrema. Você tem a impressão às vezes que é um escolástico que está falando. Então o que ele fez? Ele não discutiu com aquele, ele propôs uma nova base completamente diferente. A filosofia escolástica então partia, vamos dizer, do realismo aristotélico. Existe o mundo objetivo, nós podemos conhecê-lo, etc, etc. E Descartes parte de uma coisa completamente diferente, que é o ego. O ego passa a ser, vamos dizer,
a base de tudo. Bom, nenhum escolástico tinha pensado nisso, e isso não contestava os escolásticos, isso era apenas diferente deles. Na medida que você propõe uma coisa totalmente diferente, você desloca o eixo da discussão, e pronto, já não se fala mais nisso. Wittgenstein faz a mesma coisa. Ele não contesta as filosofias, ele apenas as trata como jogos de linguagem. Então já não tem sentido discutir se elas têm razão ou não, se elas correspondem ao mundo objetivo ou não. Quanto à possibilidade de uma interpretação cristã da filosofia de Wittgenstein, ela já estava estrangulada no berço pela tese 6432 do Tractatus. Aspas. Deus não se manifesta no mundo, fecha aspas. É a negação formal da encarnação. E pouco adianta dizer que logo em seguida Wittgenstein condena suas próprias afirmações como contrassensos, pois é desses mesmos contrassensos que ele tira a conclusão final do Tractatus. Quando o Tractatus diz aquele negócio, daquilo que não se pode falar, deve-se calar. Ou seja, ou você faz afirmações objetivas sobre fatos atomísticos, quer dizer, fatos isolados, ou então você fica quieto. Ele está tirando uma conclusão que vem das proposições anteriores, as quais, ao mesmo tempo, ele diz que são contrassensos. Então, pois é desses mesmos contrassensos que ele tira a conclusão final do Tractatus, condenando ao silêncio universal tudo o que não sejam proposições sobre fatos atômicos, no sentido de atomísticos. Na continuação da sua obra, quer dizer, no que chama Blue Book, o Brown Book, etc., que outros livros que ele escreveu, até mesmo essas proposições atomísticas se veem reduzidas a jogos de linguagem. Quer dizer, as proposições atomísticas das ciências são apenas um jogo de linguagem, entre muitos outros. Não podem ter uma pretensão de veracidade objetiva maior do que qualquer outro jogo de linguagem. Quando tomamos conhecimento de que Wittgenstein se entregou ao exercício de mística budista, ao mesmo tempo que ignorava os dados da religião cristã, ao ponto de declarar, proposição 64311, que, aspas, ninguém vivencia sua própria morte, afirmação frontalmente contraditada pelo Evangelho e por milhares de depoimentos de ressurrectos, nós não demos algum, tirado do livro do Craig Hogan, entendemos que estamos em face de uma alma grosseira que, partindo de uma base espiritual medíocre, pretende legislar sobre ciência e fé e condena a humanidade a optar entre entregar-se mundanamente aos jogos de linguagem ou recolher-se ao silêncio búdico de um precursor da New Age. Aqui eu ponho até uma nota dizendo, não estranha que um dos mais representativos gurus da New Age, o monge budista Alan Watts, tenha encontrado em Wittgenstein as bases para a construção da sua proposta espiritual, que está no livro que se chama The Book on the Taboo Against Knowing Who You Are, que no Brasil foi publicado com o título de Tabu, para o qual eu fiz um malfadado prefácio, num tempo que eu também estava muito interessado em Wittgenstein. Então, as conclusões pós-modernas que outros tiraram da filosofia de Wittgenstein, que nós acompanhamos algumas ali no Dardo Scavino, não foram, portanto, acréscimos externos, muito menos deformações do seu pensamento. Foram simples extensões lógicas de tomadas de posição que já estavam implícitas no próprio Tractatus, embora só se tornassem perfeitamente visíveis na obra posterior do filósofo. Nenhum texto filosófico é uma expressão perfeita do seu próprio significado. Daí que métodos como o de Guerrero, mesmo que sejam aplicados com mestria exemplar, o que nem sempre é o caso quando outros fazem uso dele, não possam jamais ser a pedra fundamental da educação filosófica. Podem ser úteis para fins propedêuticos, mas não podem nem mesmo ser o elemento principal na simples aquisição de uma cultura filosófica, quanto menos a formação de um filósofo competente. Por indispensável que seja a análise estrutural guerrutiana, ela tem de ser complementada pelo método de Paul Friedlander, que, por trás dos documentos escritos, busca a experiência viva, direta, que deu origem às intuições centrais de um filósofo e determinou o sentido dos seus esforços cognitivos. Ou seja, temos que voltar lá ao ombro de carne e osso, e ver quais foram as experiências externas ou externas que forneceram ao indivíduo essas intuições principais, em cima das quais depois ele vai construir aquele seu imenso esquema de validação. Por exemplo, em Platão, o encontro com Sócrates, maravilhosamente narrado no livro Paul Friedlander sobre Sócrates, sobre Platão.
ou em Sócrates, o conflito permanente com a classe política dominante e seus mestres, os sofistas. Toda a vida filosófica de Sócrates foi determinada pelo desejo de buscar, conhecer e obedecer às leis não escritas, a norma divina que está para além das leis da comunidade humana e desde a qual estas podem ser julgadas. Ele foi levado a essa busca pela decepção que teve com a classe dominante desonesta, sob cujas ordens servira como soldado. A descrição que eu fiz da sociedade brasileira há pouco, ela se aplica à descrição da sociedade ateniense nesta época. O Paul Friedlander, no livro dele sobre Platão, no volume 1, ele descreve como os princípios religiosos sobre os quais tinha se erguido a fundação da sociedade ateniense tinham perdido qualquer vigência já. As pessoas não acreditavam mais naquilo, não entendiam mais. Tá certo? Então, começa, vamos dizer, a aplicar já não as regras fundantes da sociedade, mas a regra comunal, como diria o Zinoviev. Então, quando aparece, né, por exemplo, um Alcibíades, diz, o que é a justiça? Ele diz, justiça é você ajudar os seus amigos e sacanear os seus inimigos. Normalmente, dentro da concepção geral, isso seria injustiça. Porém, na escala comunal, é isso que vale. É uma mentalidade mafiosa. Tá certo? Então, inúmeros exemplos dessa mentalidade mafiosa se encontram na história, na época, e o Paul Friedlander dá vários exemplos ilustres. Onde, por exemplo, alguns autores, eu não lembro exatamente o nome, chega a dizer assim, que a ideia do nomos é a lei universal, né? O nomos, que na fundação da sociedade, né, se via como dizer, um princípio eminentemente natural, que sai do cerne da realidade mesma, era visto agora como um princípio externo que se impunha pela força, portanto um princípio ilegítimo. Então o que passa a ser legítimo? Passa a ser legítimo, vamos dizer, agir como o príncipe do Maquiavel. É cada um por si. Tá certo? E, especialmente, Sócrates teve uma experiência que foi determinante. Ele participou de um certo golpe de Estado para acabar com a corrupção lá, e, em seguida, os vencedores, né, ordenaram a ele, Sócrates, que fosse prender um determinado cidadão que era um membro do governo anterior. Né? E Sócrates sabia que o cidadão não tinha feito absolutamente nada. E ele disse, eu não vou prender ninguém. Tá certo? Então foi aí que ele percebeu, vamos dizer, que todos os governos que sucediam eram igualmente corruptos. Quer dizer, não tinha solução neste nível político. Então, havia assim, a confusão geral. Quer dizer, as grandes normas estruturadoras tinham ido embora e só sobravam as regras comunais, que são normas de simples autodefesa e interesse próprio. Então ele pergunta, o que é realmente a justiça? O que é a ordem social correta? Mas ele, olhando para fora, examinando a ordem social, não podia ver isso. Então, foi isso que o colocou na busca, vamos dizer, das leis não escritas, a busca do velho nomos. Mas o nomos antes se encarnava na própria sociedade grega e agora não se encarna mais em parte alguma. Quando o jovem Platão encontra Sócrates, vê nele o modelo pronto e acabado de um novo tipo de ser humano, o filósofo, totalmente diferente dos intelectuais até então conhecidos na sociedade grega. Tal como resumiu brilhantemente Eric Voegelin, autor que muito deve a Paul Friedlander, ante o colapso da velha ordem social baseada na ordem cósmica, o filósofo surge como o homem que, sem contar com nenhum apoio nas crenças vigentes, todas contaminadas de absurdidade em maior ou menor grau, busca um novo padrão de ordem no fundo da sua própria alma, tomada como espelho das leis eternas, transcendentes à sociedade e ao cosmos inteiro. Tudo que Platão ensinou e escreveu é como que um longo esforço de exteriorizar em linguagem teorética aquilo que num primeiro momento ele viu na alma de Sócrates. E é justamente por isso que, ao longo de praticamente toda a sua obra, Platão usa a figura de Sócrates como o porta-voz. É claro que tudo aquilo que Platão coloca na alma de Sócrates, nem tudo aquilo ele ouviu de Sócrates. Mas ele coloca na boca de Sócrates porque foi ali que ele viu esses princípios, esses valores, essa luminosidade. Ele usa muito essa figura,
vamos dizer, da luz da alma, luz do intelecto. Ele viu isso em Sócrates, tá certo? E por isso mesmo é que até quando ele vai expor algo que foi ele que descobriu, não Sócrates, ele coloca na boca de Sócrates. Porque Sócrates não disse aquilo, mas aquilo já estava presente em Sócrates. Né? É o impacto dessa experiência inicial que determina o sentido inteiro da sua obra filosófica. A experiência determinante não precisa, é claro, ser um episódio da vida exterior do filósofo. Pode ser uma experiência puramente interior, de ordem emocional ou cognitiva. No caso de René Descartes, a chave encontra-se nos seus 3 famosos sonhos, em que se insinua pela primeira vez a figura do gênio mau, ameaçando destruir na base toda a confiança no poder dos conhecimentos humanos. Conforme creio ter demonstrado na apostila sobre consciência e estranhamento, que está lá no meu site, toda a ordem das razões em Descartes é a expressão indireta de uma luta travada e, no fim das contas, perdida contra o demônio. Por que eu digo perdida? Isso aí precisaria explicar com mais detalhe, coisa que não dá para fazer nesse texto, é um assunto para outro estudo. Mas, para vocês terem uma ideia, eu acho que essa luta é falhada pelos seguintes motivos. Em primeiro, quando você vê o efeito que o cartesianismo teve no mundo, esse efeito não foi previsto pelo próprio Descartes. Descartes era um homem sinceramente cristão, tanto que quando ele teve a sua famosa descoberta do cogito, né, ele tinha feito uma promessa a Nossa Senhora de Loreto, que ia subir de joelhos a escadaria da igreja, e cumpriu a promessa. No entanto, você vê que o cartesianismo dá início a um processo de descristianização avassalador. Tá certo? Por que isso acontece? Acontece, em primeiro lugar, porque é claro que o homem sozinho não pode se defender do demônio. Né? Se existe um ataque demoníaco, né? Você com suas próprias forças, muito menos com seu poder raciocinante, não vai poder enfrentar o demônio, que é muito mais inteligente que você. Então você vai ter mais dia menos dia que apelar a Deus. Tá certo? Só que Deus, como aparece em Descartes, é objeto de prova. Ele, na hora que ele coloca o problema do gênio mau, ele imediatamente responde: não, Deus é bom e Deus não poderia fazer isso comigo. E daí ele começa a colocar as provas da existência de Deus. As provas que ele dá são, quer dizer, a própria incomensurabilidade e incompreensibilidade de Deus. Justamente porque Deus é incompreensível, tá certo? E inabarcável, ele não pode ter sido um invento do próprio ego. Ele tem que existir acima do próprio ego. Não? E muito bem. Então quer dizer que existe alguma conexão lógica entre o ego e Deus. Deus não aparece totalmente de fora, né? Mas é do ego que Descartes está tirando a prova da existência de Deus. E Deus ali aparece como objeto de prova, mas jamais como elemento constitutivo do próprio ego. O ego tem uma autonomia cognitiva completa. Então, é só para poder fundamentar o conhecimento do mundo exterior que Descartes precisa de Deus. Se vocês compararem isso com o cogito de Santo Agostinho, vocês verão que no cogito de Santo Agostinho, tão logo se faz a descoberta da existência do ego, o ego imediatamente percebe a sua inconsistência ontológica. Diz Santo Agostinho: eu sei que sou, mas não sei por que sou. Ou seja, o ego não tem autossuficiência nenhuma. Ele tem uma existência. Mas ele não tem um fundamento ontológico próprio. Então, o ego não vai surgir ali como elemento que conduz à prova da existência de Deus, mas ele tem que descobrir Deus no seu próprio fundamento, como fundamento da sua própria existência. É como se dissesse: não é o ego que vai provar a existência de Deus, mas Deus que vai provar a existência do ego. Então você vê que muita água correu entre Santo Agostinho e Descartes. E
A visão que que Descartes tem das relações entre o ego e Deus é uma relação meramente formal, não substantiva. Hein? E, por outro lado, quando ele faz o projeto da dúvida metódica, ele está tentando se salvar de um estado de incerteza, que eu não posso dizer, não podemos dizer dúvida universal, mas podemos dizer incerteza total. Ele está tentando se livrar de um estado de incerteza total mediante uma argumentação lógica que fundamenta o conhecimento. Eu digo, ora, quem pode tentar vencer o demônio por esses meios? O demônio vai se impressionar com seus argumentos? Não. Então, ele tenta enfrentar o demônio, ele não diz que é o demônio, ele coloca lá o gênio mau só como artifício, embora não seja um artifício, e tenta então encontrar a base da certeza absoluta, e ele não precisa de Deus para ter essa certeza absoluta. A certeza absoluta está no próprio ego. Então, pelo menos essa primeira vitória inicial contra o demônio ele obteve. Mas, tão logo obteve, ele percebe que este ego que ele descobriu, que tem absoluta certeza de si mesmo, está preso dentro de si. Não tem contato com o mundo exterior, e precisa de um mediador para o mundo exterior. Esse mediador será justamente Deus. Isso quer dizer que sem Deus não há certeza do mundo exterior. E não há certeza de mais nada, a não ser de um ego isolado solipsístico. Ora, este ego isolado solipsístico é justamente o mesmo que tem medo do demônio. Veja, a experiência de temor, quer dizer, se ver envolvido com uma força maligna, que ele relata nesses sonhos de 1619, em nenhum momento colocou em dúvida a existência atual do ego, apenas a sua validade e a sua força. Mas quando você chega ao ego cogito, esta ameaça continua tão presente quanto antes. Então, embora Deus aí surja como, vamos dizer, o princípio validador dos nossos conhecimentos, é importantíssimo para René Descartes mostrar que esse princípio validador só está na fundação dos princípios do conhecimento. E que daí para diante, todo o conhecimento que se obtenha deve ser totalmente independente da consideração de Deus. Então, o que Descartes faz? Ele na verdade, ele cria um abismo entre esse ego e Deus. Por quê? Deus não aparece como o princípio fundante do próprio ego. É um Deus externo, cuja existência o ego prova. Então, é evidente que, historicamente, isso só poderia evoluir no sentido de uma ruptura, tá certo? Entre teologia e ciência. Então, Descartes perde porque o ego, que afirma a sua própria existência, não está livre da ameaça demoníaca. Você ter certeza da sua própria existência não resolve nada nesse sentido. E, em segundo lugar, vamos dizer, porque a ligação que Descartes estabelece entre os conhecimentos humanos e Deus é demasiado tênue. Então, é claro que esta parte, vamos dizer, a parte cristã de Descartes, pode ser facilmente ignorada, conservando-se apenas o primado do ego. Se é o ego, então a base de todo o conhecimento, então ficamos com ele e não precisamos de Deus para mais coisa nenhuma. Então, mas claro que isso precisa ser examinado à parte, e não tenho nenhuma pretensão de ter explicado isso aqui nesse texto. Vamos